Pastor Edmar, o que é idolatria? Queria que você discorresse um pouco. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Primeiro queria parabenizar o pastor, por ter essa sensibilidade da parte de Deus. Eu creio que nós estamos, ao abordar esse assunto, nós estamos entrando aí na raiz de uma problemática aí que vai nos ajudar muito em nome de Jesus como igreja. Amém? Eu acredito que uma das definições de idolatria é você dar uma importância muito grande a algo ou a alguém, atribuir um valor demasiado, a determinada pessoa ou a determinada coisa, a ponto dela determinar os rumos da sua vida. Então, para mim, idolatria, resumindo, é dar importância demasiada, E aí, quando eu falo demasiado, é até mais do que o próprio Deus na nossa vida. Carlão, o que é idolatria? Defina. É isso que nós falamos agora há pouco, E é interessante que idolatria ela passa despercebida no povo de Deus evangélico, que se diz evangélico, porque nós temos uma mente já predisposta de achar que idolatria é uma imagem. Então a imagem da Senhora Aparecida, a imagem do santo tal, isso é idolatria, isso também é idolatria. Mas muitas vezes nós somos idólatras e não percebemos isso. Porque tem uma definição que nós ensinamos para os jovens, que idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. É tudo aquilo que você compara com Deus. E isso é um grande perigo. A idolatria pode ser um cônjuge, a corte, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua casa, pode ser o seu carro, enfim, pode ser várias coisas. Idolatria é tudo aquilo que você substitui a Deus. Nós precisamos hoje fazer uma reflexão se de fato nosso coração é do Senhor ou não. Essa será a pergunta que nós queremos buscar aqui hoje. E cada um precisa buscar essa resposta diante do Senhor. Porque inicialmente quando falamos, não, Deus está, e cantamos, Deus está acima de todas as coisas, porém, nós precisamos sondar o nosso coração para saber se isso na prática está sendo uma verdade, ou se isso é apenas uma fala. A pergunta, e eu quero ir um pouco além agora, da onde nasce a idolatria? Da onde provém a idolatria? Por que o homem tem uma necessidade de idolatrar? Exemplo, não existe nenhuma cultura no mundo que não tenha idolatria. Algumas, muito grande. Então, se você pegar culturas como a hindu, que é uma religião, são mais de 30 milhões de deuses na Índia. 30 milhões de imagens, 30 milhões de divindades. Mas se você olhar na história, você vai ver que a idolatria, desde o começo, ela é combatida. Por quê? Porque o homem tem uma necessidade de buscar um ídolo para si. Isso faz parte da natureza caída. Porque lá no Éden, o homem perdeu o quê? Presença. Perdeu o relacionamento, é como se ficasse um buraco dentro dele. E agora o homem ele tem uma necessidade de saciar esse buraco, de preencher esse espaço que só, como o Carlão disse, Jesus pode preencher. E esse espaço ele tem o tamanho de uma cruz. É como um encaixe, aqueles brinquedos de encaixe, que círculo com círculo, quadrado com quadrado. Esse espaço no coração ele tem o tamanho exato e o formato exato de uma cruz. E só Jesus pode. E toda vez que nós tentamos preencher esse espaço com a outra coisa, não dá certo. Mas o homem, ele tenta. Porque a idolatria nasce da manifestação do ego do homem.
Toda vez que o homem ele precisa preencher, então o homem cria algo para ele mesmo. Então, exemplo, na antiguidade, toda divindade era para uma necessidade. Então, havia uma necessidade de uma colheita. Então, cria-se um Deus da colheita. Havia-se uma necessidade por outro motivo, se criasse um Deus. E você vê isso na cultura grega, na cultura romana, um Deus para cada coisa. Porque a fonte da idolatria é o ego do homem. É o homem querendo preencher algo ali. Quantos estão entendendo, diga amém. Então, é muito importante nós termos essa consciência. Porque senão nós vamos passar a vida tentando preencher com algo que não dá. Por isso que é muito natural as pessoas hoje serem insaciáveis. O que é isso? É o tempo todo uma sensação crônica já de insatisfação pessoal. Se eu fizer uma pesquisa aqui sobre insatisfação, boa parte aqui desse grupo que está me ouvindo vai concordar que vive em crises de insatisfação. Trabalha, tem família, estuda, mas lá dentro, no fundo, há uma insatisfação. E quantos aqui já não pensaram, eu queria dar uma virada, vou virar de mesa, vou mudar de cidade, vou mudar de profissão, vou mudar de igreja, vou mudar disso, porque é uma necessidade de ver se melhora alguma coisa, se sacia essa necessidade de satisfazer, ou fica pulando de lugar em lugar, tentando satisfazer justamente esse sentimento, que ele pode ser ocupado com um monte de coisa. Droga, bebidas, mulheres, coisas boas, coisas ruins, mas também com coisas boas. Como o Carlão disse, o casamento pode virar um ídolo, a profissão pode virar um ídolo, a faculdade pode virar um ídolo, o ministério pode virar um ídolo. E aí nós temos consequência séria. Não é, pastor Edmar? Romanos, se puder projetar, Romanos capítulo 1 e o verso de número 25, né, vai falar a respeito exatamente disso, né? Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, é exatamente isso que o pastor falou, só completando, né, que a criação dos falsos deuses ou dos ídolos, ela faz parte da nossa natureza pecaminosa, caída, né? João Calvino disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? E aí quando o pastor aborda um assunto como esse, né, aí a gente tem que fazer o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, Senhor, e agora, Senhor? O assunto é muito sério. Então eu vou diante de Deus e ajoelho, Senhor, revela os ídolos que há no meu coração, Senhor. Os ídolos que às vezes inconscientemente, né, eu tenho cultivado dentro de mim. Porque um ídolo ele nunca começa grande, ele nunca começa como um Deus falso, ele sempre começa pequeno. E o ídolo é tudo aquilo a que você presta culto. E quando eu falo de culto, não necessariamente um culto como esse, com rituais, com liturgia, mas a palavra culto que vem de cultivar. Então tudo aquilo que começa pequeno e você vai cultivando ao longo do tempo e você vai alimentando e aquilo se torna um ídolo no seu coração, né? E aí a gente tem que ir diante de Deus e se arrepender e buscar de Deus e reconhecer, não, há ídolos no meu coração. Porque como o próprio Carlão disse, né, só com outras palavras, né, é um pecado que ronda fora dos nossos radares, né? A gente não se imagina, não, eu sou crente, eu nasci imerso evangélico, tal, isso não faz parte da minha vida. Mas, infelizmente, faz parte, sim, né? Por que há uma necessidade de ter um ídolo? O que ele traz para a vida de uma pessoa, Carlão? É interessante que o idólatra faz do ídolo um trampolim para a vida dele. Porque, como o pastor bem disse, a idolatria é baseada no ego do homem, ou seja, na necessidade do homem. Então, se eu sou carente, eu necessito de uma mulher. Se eu sou carente, eu necessito de sexo, então eu faço do sexo a minha idolatria. E é interessante que a idolatria ela é mutável. Ela é facilmente largada e ela é mutável. Você pode idolatrar algo hoje, por exemplo. Você tem o desejo de ser bem-sucedido na sua vida, você pode idolatrar o trabalho. Então você trabalha 26 horas por dia, você cria 2 horas por dia a mais, porque você idolatra.
porque você quer ser bem-sucedido, isso se torna o seu Deus. E assim sucessivamente, com todas as áreas da nossa vida, emocional, física. E aí, essa necessidade dentro do seu ser vai gerar deuses para você, que pode ser, como nós falamos, todas essas áreas. E esses deuses, eles vão roubar de você aquilo que Jesus disse lá em Mateus, que aonde está o seu tesouro, estará seu coração. Esses deuses vão roubar o teu coração de Deus. Então, idolatria é comparado como uma mexerica. Todo mundo chama de mexerica aqui? Mexerica. Ou é pocã? Pocã não, né? Pocã é um tipo de mexerica. Pocã é um tipo de mexerica. Tipo de mexerica. Um exemplo técnico aqui agora. Mas a mexerica, a idolatria, o homem idolatra, e ele torna as coisas de Deus como uma mexerica. Ou seja, a mexerica tem vários gomos, sim ou não? Então o idólatra faz isso com Deus. Deus para ele é um gominho. Deus para ele não é o centro de todas as coisas, o centro da adoração. Ele é uma parte da vida. E muitos hoje têm vivido assim. É o que nós falamos repetidamente, várias vezes aqui no culto. Você vem aqui, você vive sua vida durante a semana, mas no final de semana você tem o seu momento religioso, onde você vem, faz o seu gominho. Aí na segunda-feira é outro gominho, na terça é outro gominho. E a sua vida é baseada nisso, mas Deus não é assim. Deus não divide a sua glória, e seja, Deus não está compartilhado com as outras coisas. Deus é acima de todas as coisas. E os deuses, a idolatria vai roubar isso de você, vai tirar Deus de todas as coisas e vai colocar Deus como um gominho. Às vezes você pode falar assim, mas eu não sou, Carlão, eu vou à igreja, eu amo a Deus. Tá, mas mesmo assim você ainda pode ser idólatra. Muito sério. Por que as pessoas buscam um ídolo? Porque um ídolo, ele fornece 4 coisas. Ele fornece significado, ele fornece segurança, ele fornece proteção e realização. Significado. Eu preciso de algo que traga significado para a minha vida, que faça sentido. Eu preciso de algo que traga segurança. Então, exemplo, dinheiro pode ser o meu ídolo, porque quando eu tenho dinheiro eu estou seguro, mas quando eu não tenho, minha vida vira uma angústia. Eu não consigo dormir, eu fico preocupado, eu tenho crise de ansiedade porque eu não tenho dinheiro, e isso mostra o quão idólatra é, porque ela não se segura no Senhor, ela se segura no dinheiro. O ídolo, ele traz proteção, ele se sente guardado, protegido, e ele traz também realização. Eu vou ler algumas coisas aqui. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte da sua paixão, energia e de seus recursos emocionais. Tudo aquilo que você investe demasiadamente na sua vida, além de relacionamento com o Senhor, se torna um ídolo, onde você gasta a sua vida. Na quebra da bolsa de 29, como também agora na crise financeira de 2008, o número de homens se suicidando cresce, porque homens perderam dinheiro nisso. Grandes executivos se jogando do 15º andar do prédio. Por quê? Porque o dia em que o ídolo dela foi destronado, e que a segurança, a proteção, o senso de realização não aconteceu mais, a vida perdeu o significado. E aí eles se jogam de prédios. Porque o ídolo, ele tem esse poder na nossa vida, de controle. Então nós temos que ser muito cuidadosos. Se qualquer coisa torna-se mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida e identidade, então essa coisa é um ídolo. Diga assim, é forte. É muito confrontador, por quê? Porque pessoas estão fazendo isso com um monte de coisa, porque o princípio é o mesmo, o que mudou foi o modus operandi. Hoje nós não temos Afrodite, a deusa do amor, mas nós temos aqui uma sociedade promíscua.
uma sociedade devassa, erotizada, e se coloca isso como um Deus, como algo bonito, porque o Deus, ele tem o poder do belo, pelo menos no início. Tem até um livro, né? O Altar da Idolatria. O Altar da Idolatria Sexual é um livro que eu oriento que você leia. Então, hoje o ídolo é a aceitação. Então o ídolo virou às vezes o Instagram, a mídia social, porque ali eu tenho tudo isso. Quanto mais seguidores eu tenho, mais significado há na minha vida. Quanto mais seguidores eu tenho, isso traz mais sensação de realização, de segurança, de proteção, mesmo que aquilo é tudo mentiroso, é tudo falso. Então nós precisamos entender que a idolatria ela está muito mais presente, e hoje Deus está descortinando isso diante de nós. A idolatria pode ser muita coisa, e eu queria que vocês dois me ajudassem. O que pode ser uma idolatria, um ídolo? Porque eu disse que existe o ídolo ruim, mas nem todo ídolo é ruim. Coisas boas podem se tornar ídolos, e é aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Pastor Edmar ou o Carlão? Posso falar antes, pastor? Vou falar. Eu tenho um exemplo que eu vivi na minha vida há anos atrás. Minha esposa não está aqui não, né? Não, glória a Deus. Eu vivi quando eu era adolescente. Eu tinha um relacionamento abusivo no sentido de idólatra mesmo. E aí quando eu fui terminar esse relacionamento, eu fiquei algum tempo com a pessoa, fui terminar esse relacionamento. Essa pessoa me idolatrava de uma tal forma que, para ela, o término do relacionamento foi o término da vida dela. Então eu demorei mais para terminar esse relacionamento do que o tanto que eu fiquei com a pessoa. Eu demorei mais de 6 meses para terminar, porque todos os dias essa pessoa tentava se matar. Quantas vezes eu fui buscar essa pessoa na frente do rio, porque ela queria pular. Quantas vezes eu fui no hospital atrás dessa pessoa, porque ela se cortava. Uma vez eu fui na casa dessa pessoa e estava lá, na hora que eu saí ela quebrou a casa inteirinha. Por quê? Porque uma pessoa se tornou o Deus dela, e quando aquela pessoa saiu da vida dela, acabou o sentido da vida. Isso é idolatria. Mas talvez você fale assim, mas eu não faria nunca algo disso. Mas tem muita gente, perde relacionamento, perde trabalho, perde ministério, perde qualquer coisa, parece que a vida acabou. Eu vivo uma vida agora para baixo, eu não tenho mais sentido na vida. Eu passei esses tempos atrás essa experiência do luto, né, pastor? O senhor passou também, né? Para mim foi um choque, porque eu nunca tinha vivido isso. Essa experiência tão forte, né? Perder o meu pai, para mim foi uma dor muito grande, que eu não conhecia. Mas irmãos, eu fiquei triste, chorei, mas eu levantei a cabeça. Porque por mais que eu ame meu pai, eu tenho uma vida. E eu amo mais o Senhor acima de todas as coisas. Eu não posso parar a minha vida porque o meu pai que eu amava faleceu. Tem pessoas que, quando passam por esse processo de perda, elas se enterram junto. Exatamente. E ela nunca mais consegue ser a mesma pessoa emocionalmente mais, porque ela se enterrou. E alguns, infelizmente, chegam a dizer, às vezes na hora, eu queria ir junto, era para eu estar ali. Como que eu vou viver sem você? Você era tudo para mim. Quando pesado, você diz, né, que você não conseguiria viver sem aquilo, seja o que for, isso é uma idolatria. Você está colocando Deus numa posição em que Ele não deveria estar, e aquela situação você jogou como Deus. Timothy Keller fala também no seu livro, estou muito influenciado por isso, mas que bom. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga, no fundo do seu coração, se eu tiver isso, sentirei que minha vida tem sentido, então saberei que eu tenho valor, estarei seguro e em posição de importância. Isso serve para tudo. Às vezes você quer um emprego, e tem gente que faz isso. Se eu trabalhar em tal empresa, aí sim eu vou ser alguém, aí sim eu tenho significado, aí sim eu me sentirei realizado. Ela não se realizou em Cristo, ela se realizou na empresa. Pastor, você sabe que isso é tão sutil, que a própria bênção de Deus pode se tornar um ídolo na nossa vida. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, a gente percebe que quando o povo de Israel foi sair do Egito,
A Bíblia diz que Deus abençoou o povo, e o povo saiu com ouro e pratas, né, e riquezas. Deus restituiu, né, por todos os anos de escravidão, e esse povo começou a caminhar no deserto. E aí chega um dado momento, quando você lê lá em Êxodo capítulo 34, 35, Moisés sobe o monte, né, para buscar de Deus as leis, as tábuas da lei. Moisés começa a demorar, e aí o povo começa a se sentir frustrado, né? O povo tem a necessidade de ver a presença de um Deus, que apesar de ser falso, ele é visível, e naquele momento eles decidem transformar a bênção de Deus em um ídolo. Eles pegam todo o ouro que Deus os abençoou e eles transformam num bezerro de ouro. Então eles pegam e transformam a bênção de Deus em um ídolo. Olha que coisa séria. E eu estou cansado de ver isso na vida de muitos crentes, né? É a pessoa que está na igreja e ela está só porque ela quer um emprego. E a hora que ela consegue o emprego, Deus se torna segundo, terceiro plano. Ou a pessoa está na igreja por causa de um relacionamento. Quando ela consegue o relacionamento, né, então Deus se torna segundo, terceiro plano. Ou seja, a bênção de Deus se transformou em um ídolo na vida da pessoa. Por isso que o ídolo ele nasce da necessidade. Né, da necessidade. Então, eu tenho um Deus, mas para me servir a esse Deus, eu preciso me submeter a esse Deus. Eu preciso reconhecer que Ele é Senhor e eu sou servo. Esse Deus, Ele é todo soberano, então eu preciso obedecê-lo. Como isso é difícil demais para mim, então o mais fácil é eu virar as costas para esse Deus e criar o meu próprio Deus, o meu próprio falso Deus, o meu ídolo. Que aí Ele vai suprir as minhas necessidades e vai ser um Deus segundo as minhas conveniências, segundo o que eu acho que Ele deve ser. Então isso é idolatria, irmãos. E isso é tão sério que isso se deu também na vida de Abraão. Por que você acha que Deus pediu Isaac a Abraão? Porque em um dado momento a promessa de Deus, a bênção de Deus na vida de Abraão, Deus percebeu. Um ídolo estava crescendo ali. Ficou 25 anos esperando a promessa chegou. Para Deus entender, para Deus mostrar para Abraão que Abraão não se tornasse um idólatra, ele pede o filho. Deus pede. Porque se eu não tenho capacidade para entregar para Deus e sacrificar a Deus aquilo que é importante para mim, para se tornar Deus, se tornar a primeira coisa na minha vida, aquilo é um ídolo. Quando Deus percebe que Abraão de fato vai sacrificar o seu filho, o seu ídolo, aí Deus entende, não, eu ainda sou o primeiro. Agora, quantas pessoas não falam assim, não, eu não posso hoje congregar, eu não posso ajudar na obra, eu não posso fazer isso porque eu tenho que trabalhar. Nós vemos isso, né, pastor? Constantemente. As pessoas usando Deus como um trampolim, o nosso Deus mesmo. Ele está aqui liderando, fazendo a obra, mas um dia Deus prospera ele, abençoa ele, dá algo bom para ele abençoar outras pessoas. Aí o que ele faz? Ele pega tudo isso que Deus deu para ele antes, ministério, vida com Deus, irmãos, igreja. Agora ele troca pelo trabalho preferido, pela empresa, por aquilo que foi Deus que deu. Mas ele torna o trabalho, a empresa, o Deus dele agora. Agora ele não tem mais tempo para liderar, ele não tem mais tempo para ir na célula, ele não tem mais tempo para congregar, ele não tem mais tempo para estar com a igreja. Por quê? Porque o novo Deus dele tomou todo o tempo dele. Olha quão grave é isso. E não é uma, duas, três vezes que nós vemos isso. Nós vemos isso constantemente acontecendo hoje na igreja. E isso tem que abrir os olhos dos irmãos, para que nós não troquemos a bênção de Deus e fazemos dela uma maldição, como o povo judeu fez. Um negócio. Eu vou montar um negócio. Aí eu começo a dar um monte de desculpa agora para Deus, porque eu tenho esse negócio. Esse negócio é a coisa mais importante, virou um ídolo. Isso a gente tem visto assim, consequentemente. Uma questão também que tem acontecido muito entre nós, irmãos, a gente já vem sofrendo alguns anos com isso, é a respeito da frustração, da decepção, principalmente no ministério. Então, quando a gente passa por momentos de decepção, de frustração, principalmente no ministério, a nossa tendência sempre vai ser virar as costas para Deus e criarmos ídolos. Ídolos como esses que o pastor está falando, uma segunda opção. Então, eu vou focar agora no meu relacionamento. Eu vou focar agora no meu crescimento profissional. Veja, não há nada de errado nisso. O errado está em você virar as costas para Deus e tornar isso um ídolo na sua vida.
né? Então, isso é claro no episódio de Moisés e o povo, quando Moisés chega com as tábuas da lei. Moisés está demorando para descer com a lei. O que o povo se sente? Frustrado. O que o povo faz? Cria um ídolo. Moisés chega, vê o povo, né? Moisés se frustra com o povo, Moisés se ira com o povo, Moisés quebra diante do povo as tábuas da lei, porque estava bravo, irritado, frustrado, mas a posição de Moisés foi diferente. Na frustração, ao invés dele criar um ídolo, ele voltou para o monte e voltou buscar Deus. Sabe Voltou que para Deus. uma coisa que pode se tornar um ídolo, e eu tenho percebido, isso fez tanto sentido para mim, porque havia um questionamento dentro do meu coração, por que isso estava acontecendo. O que me assustou nos últimos tempos, foram homens e mulheres que serviam ao Senhor aqui, como líderes, e várias funções da igreja, por algum motivo se frustram, se decepcionam, ou as coisas não andam do jeito, e eles não abandonam o ministério, a posição de liderança, eles abandonam o Senhor, e não só abandonam o Senhor, eles caem numa vida promíscua, chuta o balde. Então, pessoas que outrora estavam ministrando nos nossos cultos, nos nossos encontros, e fazendo parte, liderando, hoje estão afundados numa vida promíscua, como se parece que nunca foi crente, parece que tudo aquilo não aconteceu, e isso começou a gerar um questionamento. Só que, na verdade, isso nada mais é do que o próprio ministério se tornou um objeto de idolatria. Por quê? Lembra? Qual que é o propósito do ídolo? Trazer significado. Então, às vezes, aqui dentro, é natural. O nosso propósito é valorizar, é motivar. Uma pessoa, às vezes, que não teria expressão nenhuma, quando ela chega aqui, ela é valorizada, ela é amada, ela cresce. Ela passa a ser um líder, alguém relevante, com uma certa influência, com uma certa autoridade. Então ela recebe, só que aí o que acontece? Ela não entende que ela é um servo para servir. Não, ela acaba fazendo daquilo um Deus na vida dela, o ministério. Então ela não está naquilo para adorar a Deus, mas ela está aquilo para se autopromover ou para aceitar, para buscar a aprovação de homens, porque há aplausos, há holofotes. Isso é tão real que quando a pessoa ela sai dessa posição, ela entra numa decepção, numa frustração tão grande, dizendo: as pessoas não me procuram mais. Então, na verdade, a aceitação, a aprovação, era isso que movia o coração dela, e não cumprir um propósito em Deus, né? Eu escrevi algo aqui, eu queria só compartilhar. A pessoa usa o ministério para autoaprovação, poder e prazer. Quando casa, e o que me assusta, e agora eu vou chamar a atenção de alguns aqui especificamente, porque pessoas que outrora serviram e estavam aqui continuam, só que o que acontece? Quando casa ou arruma um bom emprego e descobre que essas coisas podem suprir da mesma forma, elas abandonam o ministério ou a igreja. Então, por um tempo, como o Carlão disse, porque o ídolo muda. O ídolo às vezes se tornou o próprio ministério, a própria igreja. Mas agora eu tenho outra coisa, eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar. Então, nesse ambiente eu tenho aprovação, eu tenho aceitação. Ali eu me sinto valorizado. Então, um outro ídolo nasceu no meu coração. Automaticamente aquele primeiro ídolo já não faz mais sentido. Ou eu casei, então agora eu casei, minha meta de vida era encontrar alguém para amar e ser amado. E aí tudo mais perdeu sentido. E aí eu perco essa pegada, eu perco de fazer propósito, porque agora eu tenho filho, então filho é a coisa mais importante do mundo. Deixa eu te falar uma coisa, se você pensa assim, você é um idólatra. E você não vai educar o seu filho da maneira correta. Porque você vai jogar nele toda a sua necessidade de atenção, aceitação e valorização. E o seu filho vai se tornar uma pessoa até doente, porque ele vai passar o tempo todo tentando suprir isso, e você, numa educação errada. Alimenta o ego, né? É a egolatria, né?
Eu, quando fui casar com a minha esposa, eu falei isso para ela. Não estou falando isso, mas eu tinha uma consciência disso. Eu falei para ela: eu quero que você entenda uma coisa. Você nunca vai ser primeiro na minha vida. Nunca. Isso não vai acontecer. Eu acho que ela não ouviu isso. Mas é verdade. Eu falei isso para ela. Mas falei no sentido do que eu estou falando. Eu amo, porque se eu amar a Deus acima de todas as coisas, aí sim eu consigo amar a minha mulher como é devido, da maneira correta. E ela vai ter a posição correta, ela vai ser honrada do jeito correto. E eu não vou colocar nela minhas frustrações e minhas necessidades pessoais, esperando que ela supra, porque no meu casamento não vai ter cobrança de você tem que me amar, você tem que fazer, não, você tem que suprir minhas carências. Não tem isso. Porque quem faz isso é o Senhor. Você não me valoriza como homem. Você não me dá importância. Porque eu vou atrás de alguém que faça isso. Você está atrás de um ídolo. Porque quem pode fazer isso somente é Jesus Cristo. É Ele que nos valoriza. É Ele que nos dá senso de valor. Glória a Deus. Amém? Continua. Eu gosto muito do entendimento da minha esposa em relação a isso também, porque ela confia muito em mim mais do que eu mesmo. Só que é interessante que ela sempre fala a mesma coisa. Ela fala: eu confio em você porque eu sei que você ama a Deus. Enquanto você ama a Deus, eu sei que você vai fazer a coisa certa. Então ela tem esse entendimento que a provisão vem de Deus, tudo vem do Senhor. Enquanto eu amo a Deus, eu vou continuar amando ela, eu não vou trair ela, eu não vou enganar ela, eu não vou pisar na bola com ela. Por quê? Porque eu amo mais a Deus do que ela. E esse entendimento tem que ter no nosso coração a respeito de todas as coisas. Mas muitos têm um entendimento errado de Romanos 8, onde diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mas que são chamados segundo o seu propósito. Isso que o pastor falou foi muito interessante, porque muitos usam o ministério baseado nesse versículo, pastor, de que eu fui chamado por Deus e todas as coisas vão cooperar para o meu bem segundo o seu propósito. Então eu estou no propósito de Deus até eu alcançar aquilo que eu queria. Então eu estou lá servindo, eu estou lá fazendo, eu estou sendo servo, no que precisar eu estou lá. No dia que eu conseguir aquilo que eu queria, que o meu ego estava gritando, que era um emprego, que era uma esposa, que era algo que o meu ego queria, eu abro mão do propósito, porque Deus já me deu, Deus já cooperou para todas as coisas. Então usam isso de uma ferramenta para conseguir. E você vê como que a idolatria é tão perigoso no coração do homem. E a gente tem que sondar os nossos corações em todos os aspectos, porque não é fácil enxergar esse tipo de coisa. E é uma batalha na mente, né, pastor? É uma coisa que fica constantemente em guerra dentro de você, e a sua mente está falando para você aí: mas isso não é não. Isso é coisa da minha cabeça. Não tem nada a ver. Imagina, eu não estou idolatrando meu marido não. Eu não estou idolatrando o ministério, eu não idolatro nada. Sua mente vai ficar o tempo todo cutucando você, falando que é mentira. Mas é nesse momento que você precisa se expor para Deus, para que Deus te transforme. 3 coisas, 3 consequências da idolatria. Quero falar 3 consequências da idolatria. Todo ambiente de idolatria você vai ver essas 3 coisas: promiscuidade, frieza espiritual ou apatia espiritual e miséria. Então, todo lugar, exemplo, todo lugar que você, vou colocar de forma bem prática aqui, cidades, lugares idólatras, onde tem um lugar, um altar para alguma coisa e todo mundo vai lá. Se você já foi um dia, lembra que às vezes a pessoa vai, ela se encanta com aquela situação, mas ela às vezes não tem uma percepção ao redor. Mas ao redor você vai encontrar miséria, muita miséria, muita sujeira. Casas normalmente com muita idolatria são lugares sujos, lugares escuros, lugares empobrecidos. Você vai encontrar muita promiscuidade. Quando o pastor Edmar cita aqui o livro de Êxodo 32, que quando Moisés vem, a Bíblia diz que eles levantaram, né? Eles criaram o bezerro de ouro, e a Bíblia diz que eles entraram numa farra. O texto diz isso, numa orgia. Aquele povo crente, que viu o mar se abrir,
que viu tudo aquilo, porque estavam frustrados, entraram agora em orgia, numa promiscuidade. Às vezes o que me assusta é gente que estava aqui outra hora servindo e virou promíscuo. Moças, jovens que estavam servindo e aí por causa disso, mas fizeram às vezes da igreja, fizeram do relacionamento, fizeram às vezes de uma situação ídola na vida dela e se frustrou, ela sai e acaba, sabe, cometendo absurdos. Então a promiscuidade é muito comum, né? A pessoa se torna promíscua, adultera, chuta o balde em relação à pornografia, se torna um escravo, porque a pessoa é escrava daquilo. Frieza espiritual. Todo o ambiente de idolatria é um ambiente de frieza espiritual. E eu vou te provar isso. Isaías capítulo 6. Abre aí. Isaías capítulo 6 é um capítulo sobre idolatria. Um capítulo onde o Isaías é chamado, né? Só que tem aquele momento maravilhoso de Isaías, que Isaías recebe o chamado, vê o trono, tudo isso, e aí tem aquele momento em que quem eu enviarei? E Isaías é chamado para pregar a palavra, porém, no capítulo 6, quando ele responde ao Senhor, eu estou à disposição, mas Deus está combatendo um povo idólatra. Israel está afundado na idolatria de tudo quanto é jeito, e Deus está levantando um profeta para combater isso. E no versículo 9, que é Deus agora respondendo a resposta de Isaías, falando, eis-me aqui, Deus fala assim, e ele disse, vai, diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com ouvidos e não entendam o seu coração, para que não se convertam e sejam curados. Agora abre comigo em Salmo 115. Salmo 115. No versículo 8, falando sobre idolatria. Olha o resultado da idolatria. O versículo diz assim, torne-se como eles, aqueles que o fazem e todos que nele confiam. No versículo 5 do 115 diz assim, tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar e não omitem som algum na sua garganta. Tornem-se iguais àqueles que praticam. Você percebe que aqui está falando das experiências sensoriais, de que cada um de nós temos. E a idolatria, ela bloqueia esse canal sensorial. Você tem olho, mas não consegue enxergar. Você tem ouvidos, mas não consegue ouvir Deus. Eu tenho usado, até esses dias uma pessoa aqui da nossa igreja brincou comigo, falou, pastor, você está com as palavras difíceis. Eu tenho usado uma expressão, refratário. Né? Uma pessoa refratária, ela bate, mas não passa, não permite. E a gente tem percebido isso. Impermeável, né? Impermeável. Não entra, não penetra. Por quê? Porque a idolatria faz isso, torna a pessoa insensível. Ela vê, ela ouve, ela é ensinada, mas aquilo não entra para o coração. Aquela semente não aprofunda na terra. É o tempo todo à beira do caminho e as aves comendo. Então ela vem numa reunião, ela não consegue ter expressão.
Os ministros de louvor, a banda, muitas vezes conversa comigo e falou, pastor, às vezes é uma dureza, porque parece que não tem expressão, entra, parece que já virou a mesmice. Por quê? Porque a idolatria faz isso. A idolatria nos estraga para Deus. Ela nos torna iguais. Eu tenho olho, mas eu não vejo. Eu tenho boca, mas não falo. É a igreja de Laodiceia, né, pastor? Igreja de A Laodiceia. igreja que fez do dinheiro o seu ídolo. E aí Jesus está do lado de fora batendo, tentando entrar no coração. E é realmente isso, irmãos. Por que eu vou me voltar para Deus, adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus, se o meu coração, Deus não é Deus? Se eu tenho outro ídolo? Mas será, pastor? É simples, irmãos. É simples. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Se o seu pet estiver doente, você tem que vir para o culto. Em quem que você pensa mais? Porque nós estamos vivendo um tempo que os pets se tornaram ídolos no coração do povo, né? Nós estamos divinizando os pets, né? Nada contra, tá, irmãos? Mas é só para você refletir. Verdade. Está se tornando... tem pessoas hoje que elas deixam de viver porque ela tem um bichinho lá na casa dela e ela não tem mais liberdade de ir e vir. Ela não participa. Eu conheço gente que não participa mais de festa de família, que não consegue mais viajar. Ela se tornou prisioneiro de bicho e planta. Você conhece alguém assim? Se tornou prisioneiro de bicho e planta. Ah, não vou para a praia passear. Por quê? Eu não tenho, tem que aguar minhas plantinhas. Eu tenho um gato, sim, põe alguém para cuidar. Tem vizinho, tem parente. Mas o ídolo, ele faz isso porque todo ídolo, ele exige tudo de você. E não cobra nada, né, pastor? E não cobra nada. É igual o gato, né? Fica lambendo e tal. O cachorrinho, você chuta. Ele te faz qualquer afago, carinho, e quando você está bravo, você pode chutar ele, você pode esculachar ele, que ele não reclama, né? Irmão, já pensou se seu pet falasse? O que ele ia dizer de você? E o Carlão falou o texto aqui anterior à mensagem sobre oferta, que foi o que Jesus definiu a lei. Amarás a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Agora faz sentido esse versículo. Porque se nós não tivermos essa disposição, nós naturalmente vamos amar outras coisas, e coisas boas. É isso que eu quero que a igreja entenda. Coisas boas, mas que podem trazer um dano muito grande. Hoje nós vivemos numa época de filholatria muito grande. O filho é bênção, o filho é importante, o filho faz parte do processo de toda a família, porém, ele não pode ser colocado num altar, aonde eu estou ali para satisfazer todas as vontades dele. Tem filho hoje que define a vida das pessoas, define a agenda. Não, eu não posso ir porque agora eu tenho filho. Ah, não, é o filho. Não, eu não consigo dormir. Ai, um tempo atrás, um casal, eu estou dormindo 3 horas da manhã. Mas por quê? Ah, porque meu filho não dorme. Quantos anos tem? 2, 3 anos. Não, ele fica no joguinho aí até as 3, 4 da manhã. Falei, mas vocês não colocam o filho para dormir? Não, sabe como é que é? Então assim, ele só come isso, ele não come aquilo. E os pais ficam ali parecendo 2 escravos servindo a criança, só falta ajoelhar e falar, ele é o meu Deus. É um bezerro de ouro dentro de casa. A criança faz birra, é um desespero. Então, se torna o quê? Idolatria. Relacionamentos jovens, isso é muito comum em jovens carentes, né? Porque lembra, significado, diga, um ídolo traz significado, segurança, proteção e realização. E como tem jovem que se relaciona hoje, quando entra no rua, virou o amor da vida dela. Mozão virou ídolo. Mozão. Agora ele me entende. Ô dó. Briga com a família, briga com todo mundo. Não, mas só ele me entende.
realização. Não, ele me valoriza, ela me valoriza, não. Fica aquela coisa melosa o tempo todo. Aí tá com a família, tá lá no canto, tá na festa da família, tá lá no cantinho, cuti-cuti, e vai, e aquela coisa, sabe? Briga, começa a ir mal na escola, abandona a igreja, abandona o ministério, aí vem, sabe? Até a hora que briga, né? Aí vira o santinho de costa, né? O pior é isso, né? O ídolo é que de eles costa. não entendem que acaba, né? Tudo isso que acaba. Você idolatrar o dinheiro, os filhos, o cônjuge, o namorado, a corte, isso passa. E esse é o grande problema de você ser um idólatra e colocar altares na sua vida que não seja para o Senhor. Porque quando passar, você vai sentir uma frustração tão grande, um buraco tão grande, maior do que havia antes. Porque quando o seu cônjuge te frustrar, ou seja, você vê que ele não é tão perfeito, tão lindo, tão cheiroso assim quanto ele era, e aí você vai descobrir que ele não é o seu Deus. Quando o seu filho crescer, e assim, eu tenho que ficar indignado com essa criação de filhos de hoje, essa criação love, né, que a turma está chamando, criação do amor, porque o filho, esses dias eu vi uns 3 vídeos, do filho dando um tapa na cara do pai e da mãe, e o pai e a mãe não faz nada. Ai, não pode contrariar o meu nenezinho, o meu bebê. Isso tem se tornado, as crianças têm se tornado Deus dentro de casa. É um absurdo. Só que quando essa criança crescer e ela sair da sua casa, vai ficar você vazio com a cara tudo roxa, tudo marcada. Então, entenda, o grande problema da idolatria é que quando passar você vai descobrir que esse Deus não existe. Foi uma criação do seu ego, que foi uma necessidade profunda do seu ser que você não foi suprido em Deus e que agora você tem um buraco ainda maior para suprir. Por isso que a nossa Salmo 115 que o pastor leu, no verso 9 vai dizer assim: confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro, o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e Ele é o seu escudo. Amém. Então o Salmo orienta o povo de Deus. E é interessante, né? Eu acho que a gente partir para o final aqui da parte de como vencer a idolatria, né? Como que nós rompemos com a idolatria na nossa vida. Porque até agora você aprendeu o que é idolatria, você já percebeu que você, em certa parte, é idólatra. E que você precisa se arrepender disso. E como nós fazemos isso? Deus não procura idólatras, Deus procura adoradores. E o que o adorador faz? O adorador se submete ao objeto que é adorado. Então, quando Deus pede a sua adoração, Deus está procurando adoradores, é porque Ele está falando para você: se submeta ao único que pode suprir todas as suas necessidades. Adore aquele que é único e digno de receber. Então, o primeiro ponto é nós nos dobrarmos diante do Senhor e falar o seguinte para o Senhor: Senhor, eu só vou adorar o único Deus da minha vida. Amém. Eu acho que um alerta muito importante para nós, irmãos, com respeito à internet, né, as mídias sociais. Elas são especialistas em produzir ídolos, são experts em produzir ídolos, né? Tanto é que um dos principais alvos é promover a sua autoimagem. Então hoje você tem um celular que não é mais para você tirar foto do outro, para você tirar foto de si mesmo, né? Você tem uma rede social que é falar só sobre você. Isso tudo é para alimentar a egolatria. Você pode se tornar o seu próprio ídolo. E o poder da mídia é tão grande que eu não sei se você vai concordar comigo, mas nesse período de pandemia a OMS se tornou um ídolo. A mídia transformou a OMS, a ciência, em um ídolo, onde todas as pessoas se submetiam, aceitavam sem questionar, né, e faziam tudo o que ela determinava pelo status que ela ganhou. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E partindo também para uma conclusão, eu creio que quanto mais conhecimento da verdade o povo de Deus tem, mais livres da idolatria ele se torna. Então, isso já sempre foi uma verdade, mas o pastor está dando uma ênfase na verdade da palavra de Deus. E porque isso está acontecendo, nós estamos sendo livres, libertos em nome de Jesus de toda a idolatria. Amém? Pastor?
Você se torna escravo daquilo que você adora. Não tem jeito. Se você adora o seu corpo, você é escravo do seu corpo. Nós temos que ser cuidadosos com tudo isso. Acredito que tudo isso é muito confrontador para nós. Porque pode ser que você tenha vindo para cá, falando assim, na hora que nós falamos de idolatria, você fala, bom, eu? Mas, no fundo, você começa a ver como nós somos idólatras e vamos construindo ídolos. E às vezes não é um, são vários. Um para cada situação. Paulo sempre fala no plural, né? Ídolos. João fala, filhinhos, fugi dos ídolos. Nós precisamos estar atentos a isso. Eu disse que como se Deus colocasse um óculos e hoje eu consigo enxergar com essa perspectiva. Então ele não consegue ver isso na vida das pessoas. A idolatria em relação a várias situações que eu falo assim, meu Deus do céu. Mas também Deus nos traz luz de como resolver isso. Porque agora eu sei qual é a fonte, qual é o problema. Agora eu vou brigar com a coisa certa. Entendeu? Eu não vou sair brigando sem saber onde eu vou acertar. Vou guardar o coração, né? Não é? Sim, vou guardar o meu coração. Eu vou colocar diante de Deus. E nós precisamos nos arrepender, sim. E é o arrependimento. Deus, me perdoa, porque eu tenho colocado essa situação acima do Senhor. Por isso que Jesus, ele diz, buscai em primeiro lugar. Eu queria dar uma breve testemunho, falava ontem com a minha esposa, que o ídolo, ele quer prover satisfação, porque você é insatisfeito por natureza. Sua natureza pecaminosa, ela é insatisfeita, ela é insaciável. Por isso que o homem procura tanta coisa e preencher com tanta coisa e inventa tanta coisa. Porque ele quer ter isso. E eu me lembro que quando eu cheguei à igreja, eu fui falar com o pastor e eu disse para o pastor, era um jovem de 20 anos, na época, 20 e pouquinho, já faz um bom tempo isso. E eu me lembro até hoje da minha conversa com esse pastor. Aquela conversa para mim, ela foi muito importante. Foi uma breve conversa, mas ela mudou a minha vida. Porque eu disse para ele. Ele falou, por que você está aqui? Eu falei, eu sou um jovem, faço faculdade, frequento lugares bons, tenho tudo ou acesso a boa parte do que os jovens da minha idade tinham na época. Trabalhava, tinha meu dinheiro, me relacionava muito bem, não era nenhum bandido, nenhum drogado, nada, me relacionava bem, frequentava bons lugares, eu tinha acesso a tudo que muitos jovens às vezes nem têm. Baladas, noitadas, ambientes, pessoas. Porém, eu falei para ele, eu tenho acesso a tudo isso. Mas quando eu chego em casa de madrugada, quase de manhã, só eu sei o vazio que eu sinto. E angústia no meu coração. E eu me lembro o que ele virou e falou. Ele falou assim, Ricardo, sua alma tem sede de Deus. E só Deus, somente Deus, pode preencher esse vazio que está aí dentro. Só Deus. E ele me expôs Mateus 6,33. Foi a primeira vez que eu ouvi esse texto. E eu memorizei naquele momento esse texto. E foi o primeiro versículo que eu memorizei na minha vida. Buscai o Senhor em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a partir daquele momento, Deus começou a fazer algo na minha vida. Mas quando eu decidi, não foi fácil, não foi prazeroso, não foi algo simples, foi um processo que demandou tempo. Porém, quando eu decidi colocar Deus como prioridade absoluta na minha vida, nas minhas escolhas, nos meus relacionamentos, minha vida foi mudando. Me frustrei, me decepcionei, tudo isso.
mas pela graça de Deus e somente a graça de Deus, Deus me sustentou até aqui e eu posso hoje compartilhar isso com a igreja. E o que Deus quer fazer conosco nessa manhã é justamente isso. Aonde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu tesouro for o Senhor, o seu coração vai atrás. O seu coração sempre vai atrás daquilo que é prioridade para você. Isaías capítulo 6 vai falar sobre isso. Quando Isaías tem um encontro com o Senhor, o pastor, ele disse aqui que a alma dele tinha sede por Deus. Não é o que Deus pode fazer na sua vida, é o próprio Deus. Esses dias o Senhor está abrindo os nossos olhos para enxergar o próprio Deus. Não enxergar o ministério de Deus ou aquilo que Deus vai fazer. Isso são coisas que Deus vai acrescentar na tua vida. Mas o próprio Senhor. Isaías, quando ele tem um encontro com Deus, ele fala assim para Deus: eu vi o Senhor. E quando eu vi o Senhor, ele descreve o Senhor e dizia que os anjos o adoravam, dizendo santo, santo, santo. Aí ele volta e olha para ele, ele fala: mas Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Ou seja, quando nós contemplamos a Deus, nós enxergamos o quão falho nós somos. E aí o que Deus faz? Deus pega um anjo e pega uma brasa e toca onde, diz Isaías? Nos lábios. O que Deus quer fazer nessa manhã com você é tocar onde você é idólatra, onde você é impuro. Assim como ele fez com Isaías e tornou a fraqueza de Isaías para a glória dele, porque depois ele faz de Isaías, ele fala: Isaías, então vai pregar. O povo não vai te ouvir, o povo não vai respeitar o que você vai falar, o povo não vai ter olhos para aquilo que eu quero fazer, mas vai pregar. Ele pega a fraqueza de Isaías e torna para a glória do Senhor. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida. Aleluia. Deus quer derrubar esses altares que os homens criam para glorificar o nome dele. Então nós precisamos enxergar o Senhor nessa manhã. E para isso, irmãos, o pastor bem disse, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos contemplar a Deus, passar tempo com Deus, por meio da oração, por meio da leitura das Escrituras, por meio de contemplar ao Senhor. Mas nós precisamos hoje tomar essa decisão. Não é só você, não é somente nós, é todos. A sua igreja deve fazer isso, amém? Fique de pé em nome de Jesus.